Galera, o PT tá soltinho, tá? É começo de mandato e o Lula tá buscando várias frentes de batalha. Mas o Lula tá fazendo questão não apenas de impor sua perspectiva econômica e política em desacordo com o que era feito no Brasil antes, mas também de trazer de volta todas as práticas petistas que foram parte, inclusive, do escândalo do Petrolão. É como se ele falasse, nada disso aconteceu, aquele passado foi uma ficção e tudo voltará ao normal comigo no poder. Isso, obviamente, é um plano perverso, isso passa por reconduzir e reconstruir a mentalidade das pessoas, tá? E eu vou explicar tudo nesse vídeo. O porquê que o plano do PT ele é autoritário, o porquê ele vai usar forças externas para isso e como ele vai levar à frente seu plano. Entenda tudo agora. Roda a vinheta. Galera, um último apelo aqui, eu vou fazer é praticamente uma bronca. A gente pediu pra galera entrar na revista MBL, mbl.org.br/revista, a gente avisou, é R$150 por mês, sim, é uma revista física pra poucas pessoas, tiragem menor. E a ideia é vocês ajudarem a gente financiar pra ter a revista física pra ir pras bancas, ela está comercialmente viável. Aí vocês participarem disso, o nome vai estar sempre impresso na revista de quem ajudou e tal. Beleza. Aí vai ter gente lá, se inscreve e eu falo, ah não, mas eu não queria. Então por que se inscreve? A gente tá entrando em contato um por um. Se inscrevam se você simplesmente tem vontade. Se você foi lá e se inscreveu e não quer, tire seu nome. Não faça isso, sabe? Poupa o nosso trabalho e nós pertencemos ao mesmo time. Vamos jogar junto pra fazer a coisa rolar, tá bom? Então vamos já direto ao vídeo, tá? Depois desse pequeno recado, porque eu acho que é bem interessante o que tá rolando. Vocês viram o discurso do Lula sobre investimento em infraestrutura e BNDES nos outros países? Se não viu, dá uma assistida. De vez em quando, no Brasil, a veces en Brasil, nós somos criticados se nos critica por pura ignorância. por pura ignorancia. Pessoas que acham que não pode haver financiamento de engenharia para outros países. Que personas que creen que no puede haber financiación de ingeniería para otros países. E eu acho não só que pode, No solo creo que sí se puede, como é necessário o Brasil como que es necesario que Brasil ajudar todos os seus parceiros. ayude a todos sus socios. E é isso que nós vamos fazer, Y es lo que vamos a hacer dentro das possibilidades dentro de las posibilidades econômicas do nosso país. económicas de nuestro país. O BNDES é muito grande. Pois é, né? Você fala, uau, eu peguei uma nave, eu peguei uma máquina do tempo e eu voltei lá pra idos de 2010, 2009. Quer dizer, o PT está colocando o Brasil numa posição de, vamos dizer, uma potência que agora empresta dinheiro e exporta as suas grandes empresas em projetos de infraestrutura em outros países. Caramba, esse Brasil Brasil é porreta, hein, né? Bata paizão. Imagina, se ele tá exportando infraestrutura, imagina como devem ser as suas estradas, seus portos. Deve ser uma maravilha. Obviamente não é o caso. Obviamente a infraestrutura brasileira é precária. E ela é precária e tosca a ponto de um cara como o Tarcísio, que ficava entregando ponte de madeira e uma malha ferroviária mínima que estava sendo montada, ou seja, tendo feito um serviço precário, foi tratado como se fosse o rei da infraestrutura e eleito governador do estado de São Paulo. Ou seja, nós estamos acostumados com migalhas. O uso dessas empresas, né, essas grandes empreiteiras, que foram as aliadas do PT no escândalo do Petrolão, que foram presas, que tiveram devolver bilhões de reais, o uso desses caras como instrumento de política externa do PT e de, vamos falar novamente, de exportação da nossa capacidade de engenharia, que não é nenhuma, tá? O Brasil não sabe mais de engenharia do que qualquer outro país, tem nada especial nisso. É a volta da política não apenas de campeões nacionais, mas dos empresários amigos do rei, tá? E é uma forma também do PT fazer política externa junto com seus aliados, criando novamente aquele bloco de países que não dão certo, e que dão calotes mutuamente uns nos outros e que se comportam externamente como se fossem, novamente, um pequeno bloquinho político. São sempre aliados ideológicos, não apenas aliados políticos. E esses negócios, quase sempre, não rendem nada pro Brasil. Rendem, obviamente, alguma grana pra empreiteira, que vai pra lá, não necessariamente entregando a obra. Rende, às vezes, pro BNDES, mas em geral vem um calote e acaba não dando muito certo. E rende na prática e muito pro PT, que por conta, vamos dizer assim, dessa condução política desses negócios, acaba sendo beneficiado, ora com grandes doações, ora com outras coisas que nós já conhecemos, tá?
O que o Lula está propondo é uma reinstitucionalização do modelo de política junto com grandes empresários que ele tinha antes. E isso já havia sido proposto por eles agora, na virada do ano. Eles mesmos falaram, olha, empresas que participaram desses escândalos, elas podem recuperar isso pegando novas obras, e aí, sei lá, pagando uma parte nas obras. Ou seja, vocês estão dando grana pros caras devolverem o dinheiro. A coisa é descarada. E por que é descarada? Porque o PT, ao trabalhar junto com os tribunais superiores para anular a história do Petrolão, o Lula não foi condenado, o Lula é inocente, o caso do descondenado. Ao fazer isso, o PT tenta limpar a história, fingir que nada disso aconteceu. Isso é clássico na esquerda. A ideia da ressignificação da história é um dos instrumentos centrais da forma como eles trabalham. Por isso que eles estavam falando agora que, não, olha, houve o golpe, a Dilma sofreu um golpe. O Lula estava na Argentina falando isso, dá uma olhada. Vocês sabem que depois de um momento auspicioso no Brasil, Ustedes saben que después de un momento auspicioso de Brasil, quando governamos de 2003 a 2016, cuando gobernamos entre el 2013 y el 2016, houve um golpe de Estado, se cometió un golpe de Estado. se derrubou a companheira Dilma Rousseff com impeachment, Se la sacó a la compañera Dilma Rousseff, a primeira mulher eleita presidenta da República la do primera Brasil. mujer electa presidenta de la República Brasileña. E o Brasil entrou num retrocesso Y Brasil entró en un retroceso que eu jamais imaginei que o Brasil poderia entrar. que jamás me imaginé que Brasil tendría. Então perceba, assim, o Lula está trabalhando, tem gente no governo dele que participou de um golpe. E eles trabalham com os golpistas da forma mais tranquila possível. É apenas discurso. Então eles falam que foi um golpe, eles fingem que não houve escândalo de corrupção, o Lula nunca foi preso. Isso tudo foi uma grande ilusão tocada por golpistas. E esses golpistas precisam ser investigados porque eles são inimigos da democracia. E quem defende a democracia são apenas os que estão com ele. Uma parte da imprensa vai, e quem tá indo agora é a Rede Globo, é um caso muito interessante, porque a imprensa escrita, por exemplo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, já estão atuando bem, estão fazendo jornalismo. Isso é um alívio enorme, porque a gente estava desconfiado de que eles poderiam simplesmente embarcar, não parece ser o caso. E nessa condução, no começo de governo, quando eles estão mais poderosos, é aí que o Lula quer tentar emplacar mais coisas. E por quê? E eis aqui o ponto que eu quero colocar. O Lula, ele tem uma situação que não é igual a de 2003, quando ele entrou. Não há um grande otimismo na chegada dele. Ele tem a militância dele quente, mas o grosso da população, especialmente a população economicamente ativa do centro-sul do Brasil, a população que paga a conta, ela não gosta do PT, ela não tá nem um pouco feliz com o que tá acontecendo. Ela sabe que ela vai pagar a conta, e em questão de meses, talvez um ano, ela vai se reorganizar enquanto oposição. Tá? Sem precisar depender do Bolsonaro. Obviamente que é o erro central dessa massa se organizar ao redor do Bolsonaro novamente, e o Bolsonaro sendo preso, o Bolsonaro sem direitos políticos, os picaretas do Bolsonaro fazendo barulho pra lá e pra cá. Pode ser que ela perca tempo com inutilidades durante o processo, mas pode ser que não. Se essa população resolver fazer oposição, o Lula terá problemas, e o Lula sabe que terá esses problemas. O Lula também sabe que há um problema dado com as Forças Armadas. O Lula sabe que pode controlar o que ele chama de mercados, até porque os humores dos mercados, em grande medida, são dependentes também dos grandes agentes de mercado. Então, se ele traz as empreiteiras para perto dele, ele traz algumas empresas grandes para perto dele, através do Política de Campeões Nacionais, e ele já tem os grandes bancos perto dele, ele começa, vamos dizer assim, a influenciar os demais agentes. E mesmo com uma crise que vai incorrer no empobrecimento dessas classes médias, ele vai lá e jogo que segue, vamos lá, vamos tocando. O importante é o topo da pirâmide ganhar e você dá bolsa para as pessoas mais pobres. Essa é a lógica dele. Bolsa para o mais pobre, políticas sociais para os mais pobres, grana e concentração de renda para os mais ricos, ricos financiando campanha do Lula, o jogo segue. A oposição que a classe média pode fazer também gera medo no petismo, porque o petismo também tem medo das Forças Armadas. E as Forças Armadas são pro Lula, em grande medida, o que o Xandão é pro Bolsonaro, é uma sombra que causa medo. O Xandão, porém, dispõe de meios de ação. Ele tem uma canetada. As Forças Armadas, elas têm meios, vamos dizer, dramáticos de ação. Elas fazerem uso das suas forças armadas significaria uma ruptura. No caso do Xandão, não. Mesmo ele andando fora da linha. Eis a diferença na ação de ambos. Mas o Lula, para meio que se proteger, é isso que a gente está percebendo, ele vê nessa política internacional de financiamento de países aliados, como é o caso da Argentina, suposta política monetária conjunta com a Argentina, né, ou compra de moedas e tal, troca de moedas, aproximação com ONGs e criação de casos internacionais, como essa exportação da causa dos Yanomami para
trazer os olhos internacionais e as lentes para uma questão que envolve soberania nacional e que desagrada o exército brasileiro, as Forças Armadas como um todo, claramente é o Lula trazendo para resolver essa questão interna o mundo. O Lula traz figuras externas para se fortalecer internamente num debacle que ele tem com uma classe média que se organiza e com as próprias Forças Armadas. Essa é a única maneira que ele tem de responder a um problema que eles creem ser uma bomba relógio armada. Porque ele sabe o seguinte, esse governo não entregando crise econômica e a classe média em rebelião, haverá manifestações. Então eles precisam parar as manifestações. Haverá barulho nas redes sociais, haverá eleições muito ruins para eles no ano de 2024. Tô até meio blula. Então vai ser complicado. Se ele quiser impedir um impeachment na mão grande, como que ele vai fazer? Então o Lula está fazendo uma política que é uma política que vai contrariamente aos interesses brasileiros, tá? Porque a gente está falando em fazer infraestrutura fora do Brasil e financiar isso com dinheiro brasileiro enquanto nós não temos infraestrutura, tá? Ele fala em enriquecer grandes empresas corruptas e oligárquicas que financiaram o Brasil através dessas obras. Ele fala novamente no uso do BNDES para a política de campeões nacionais. Ele fala em colocar o Brasil numa posição de desvantagem nessas alianças com países quebrados como a Argentina. Ou seja, o interesse nacional não está lá e, na verdade, uma política internacional está sendo construída para favorecer a sua proteção e a sua blindagem interna aqui, tá? Eis o plano do PT. E eis o plano que precisa ser combatido. O problema é que a nossa oposição não está pronta para isso ainda. A nossa oposição não está pronta para nenhuma das coisas. Se vocês repararem, o PT ele largou várias bombas relógio para serem explodidas ao longo do processo. Então ele tem o Silvio Almeida, que vai trazer todo esse debate woke, e eles vão jogar muitas bombas. Vai ser bombas raciais, bombas sobre homem e mulher, minorias. Pegou a pauta dos Yanomamis, um monte de bomba no caminho. ONGs, vai entrar ambientalismo, vão falar de garimpo, vão falar de demarcação de terra para arrumar briga com o agro. Política econômica, todos os problemas que serão gerados vão redundar em aumento de impostos. Todas as áreas possíveis em que eles puderem agir e deixar essas bombas, eles vão fazer com que a oposição fique confusa. Porque a oposição, tirando o deputado federal Kim Kataguiri, é composta por idiotas. E a sociedade civil, muito por culpa de rádios como a Jovem Pan e influenciadores mais diversos, ficou viciada em espetáculo e em barulhos malucos do tipo golpe de Estado, e não em resolução inteligente dos problemas plantados pelo seu adversário. Ou a gente se reorganiza, ou nós padeceremos na mão dessa gente, tá bom? E não adianta ser histérico. E não adianta falar, então vamos dar um golpe militar. Não haverá golpe militar algum, como algumas pessoas fatalistas no campo da direita acreditam. Não haverá. Vai ter que haver trabalho e inteligência. E esse é um convite que nós fazemos para vocês. Entendeu? Nós estamos organizando um congresso, que é o congresso online nosso, gratuito. É só se inscrever, congresso.mbl.org.br, para discutir isso. Esses temas das bombas relógios do PT vão ser tratados ali. E ainda é uma coisa reativa, ou seja, nós criando uma estratégia para se defender de algo que está vindo aí. Mas também a preparação para algo novo, que é uma construção política ativa. Termos uma agenda própria para além da autodefesa, e sim para proposição e para chegar no poder e fazer diferente desses caras. Tá legal? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da análise. Pesquisem, leiam, não sejam trouxas, tá bom? E é isso, ó. Só pra falar, antes de terminar, temos aqui o nosso canal amarelo, é o canal de cortes. Só lembrando, tá? Quem acompanha o canal azul. O canal azul, que é esse aqui, é o canal do MBL oficial, que tem os nossos vídeos. Tem um canal vermelho de lives, fazemos 2 lives por dia, vão virar 3, logo mais. E tem um canal de cortes que unifica tudo, que é o canal amarelo. Tem um vídeo fabuloso que eu quero que vocês assistam, tá lá disponível, clica aí e vambora. Valeu, galera, falou!